Muitos homens acreditam que o casamento termina quando alguém vai embora. Mas isso não é verdade. Muitos relacionamentos acabam muito antes. Quando as conversas desaparecem, quando os olhares diminuem, quando o silêncio começa a ocupar espaço demais. Tem homens que continuam na mesma casa, na mesma rotina, na mesma mesa, mas emocionalmente já está longe faz tempo. E talvez o mais triste seja isso. Muitos nem percebem quando esse afastamento começou. E muitas vezes a mulher percebe primeiro. Ela nota primeiro que o homem. Ela sente que algo mudou, mas não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que está acontecendo com muitos homens depois de 50. Quase ninguém fala sobre isso. O afastamento. O afastamento começa em silêncio. O afastamento raramente começa com uma grande discussão. Na maioria das vezes, ele começa em silêncio. A vida fica corrida, as responsabilidades aumentam, o cansaço se acumula e, sem perceber, as conversas vão diminuindo. Primeiro, você deixa de contar como foi seu dia. Depois, deixa de falar sobre suas preocupações. Depois, deixa de falar sobre seus sonhos. Deixa de perguntar como a companheira está, se a sua mulher está bem. E quando percebe, está carregando tudo sozinho. Mas existe um detalhe importante. O silêncio parece proteger o homem, mas muitas vezes é justamente ele que cria a distância. E quando o homem acredita que está apenas tentando resolver tudo sozinho, a parceira muitas vezes sente que está perdendo a conexão, o espaço. Ela percebe a distância, mas nem sempre sabe como ajudar. E daqui a pouco eu vou mostrar porque tantos homens confundem força com isolamento. Muitos homens cresceram ouvindo a mesma mensagem: seja forte, não reclame, resolva os seus problemas, continue em frente. E existe valor nisso, existe um valor tremendo nisso, mas existe um perigo também, porque alguns homens aprenderam a carregar tudo, mas nunca aprenderam a compartilhar o peso. Então, quando a tristeza aparece, eles se calam. Quando a preocupação aparece, eles se calam. Quando a solidão aparece, eles se calam, se fecham. E aos poucos começam a construir uma parede. Uma parede que deveria proteger, mas que acaba separando. Separando do relacionamento,
separando da família, separando até deles mesmos. E muitas vezes a mulher percebe essa mudança. A mulher percebe essa mudança antes. Ela tenta iniciar uma conversa, pergunta se está tudo bem, pergunta o que aconteceu, mas o homem responde: está tudo certo, está tranquilo, não tem nada, mesmo quando não está. Existe uma solidão que muita gente não entende. A solidão de estar acompanhado. Você conversa, você trabalha, você cumpre suas responsabilidades, mas sente que ninguém realmente sabe o que está acontecendo dentro de você. E muitos homens vivem assim durante anos. Eu mesmo passei por isso. Foi muitos anos passando sozinho, isolado. Não porque deixaram de amar, mas porque deixaram de se conectar. E muitas vezes a mulher sofre junto. Eu acho que às vezes ela sofre até mais, porque ela percebe a distância, percebe o silêncio, percebe que algo mudou, mas não consegue encontrar uma forma de atravessar aquela parede, aquela barreira que foi criada. E os dois acabam sofrendo, cada um de um jeito, mas acabam sofrendo os dois. Porque conexão pode ser reconstruída. Mas primeiro é preciso reconhecer o problema. Por que aquilo não é reconhecido? Não pode ser transformado? Talvez ainda exista tempo. A boa notícia é que nem todo afastamento é permanente. Nem todo silêncio precisa ser definitivo. Às vezes tudo começa com uma conversa sincera, com uma pergunta verdadeira, com uma escuta mais atenta, com a coragem de dizer: eu não estou bem quanto pareço. Isso não é fraqueza, isso é maturidade. Porque relacionamentos fortes não são aqueles que nunca enfrentam dificuldades. São aqueles que continuam escolhendo se encontrar, mesmo depois dos desafios. E muitas vezes essa reconstrução começa quando alguém dá o primeiro passo. Pode ser o homem, pode ser a mulher. O importante é alguém decidir quebrar o silêncio. Talvez você tenha se identificado com alguma parte dessa conversa. Talvez conheça alguém vivendo exatamente isso. Talvez até a sua esposa tenha percebido sinais que você ainda não percebeu. E talvez ainda exista tempo para uma conversa. Porque relacionamentos raramente se perdem de uma vez, mas também podem ser reconstruídos um dia de cada vez. Se esse vídeo fez sentido para você, continue acompanhando o Renascimento 50+, porque no próximo vídeo vamos falar sobre uma batalha silenciosa que muitos homens enfrentam todos os dias. A ansiedade silenciosa, aquela que quase ninguém vê, mas que afeta milhares de homens depois dos 50. E talvez ela esteja mais perto do que imaginamos. Obrigado por estar aqui comigo. E lembre-se, o silêncio pode afastar,
mas uma conversa sincera pode ser o começo de um novo caminho. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo com ele. No canal tem mais vídeo falando sobre esse assunto. Dê uma força pro canal, pessoal. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.